Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler lá no livro de Mateus, no Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado ao inferno. Eu, lendo essa palavra aqui, eu fico lembrando da sensualidade que acontece hoje dentro das igrejas, né? Que infelizmente a gente vê muito dentro das igrejas sensualidade, né? Às vezes a irmã ou o irmão faz até sem estar com pensamentos de fazer alguém pecar, né? Mas só por não orar, por não vigiar, às vezes induze o irmão ou a irmã a pecar no pensamento, né? Porque você se veja no lugar de uma pessoa que passou a vida toda no pecado, que vivia, que não conseguia libertar do adultério, e bora supor que está dentro da igreja e chega uma irmã ou algumas irmãs muito, como diz a história, vestida com a roupa inadequada para aquele local, né? Porque existe roupa adequada para tudo, né? Você veja que quando tem um casamento, o povo diz, vamos alugar um terno, vamos alugar um vestido, né? Vamos para uma praia, ou biquíni ou maiô, né? Com a toalha, tem pessoas que vestem o maiô, mas porque não gosta de escandalizar muito, não gosta de mostrar sua intimidade, aí usa uma canga, como chama, né? Você vai para uma corrida, tem sua roupa para uma corrida, né? Se você vai correr a pé, tem uma roupa. Se você vai para uma corrida de bicicleta, tem uma roupa. E por que a gente vai para a igreja e a gente não tem uma roupa específica para a igreja? E deveria ter, né? Uma roupa específica, não assim, não é uma farda, mas uma roupa mais, como é que se diz? Menos chamativa, né? Porque você pega uma pessoa recém-convertida. Aí eu vou dar por exemplo, aí chega um homem, senta numa cadeira e ele é recém-convertido. Aí entra de frente, não justifica, né, o que eu vou dizer, mas entra em sua frente uma mulher com uma roupa muito justa, com a calça, mostrando suas curvas, e querendo ou não, aquela mulher está tirando a atenção daquele homem, né? Porque lugar de mostrar curva é em aula de engenharia, né? Que lá eles vão fazer como é que se faz uma curva, né? Numa estrada, né? Não dentro da igreja. Lugar da igreja, templo é lugar de santificação, né? E o lugar que a gente deve mais santificar é o nosso corpo, né? Porque se o espírito estiver fraco em nós, a carne reina, né? A carne reina. E às vezes a gente está tentando mudar os nossos passos na vida e o lugar que a gente tem que começar a mudar é pelo nosso corpo, né? O nosso corpo tem que se tornar templo do Espírito Santo. Se a gente não tiver
não tiver com o nosso corpo limpo, o Espírito Santo não habita na gente, né? E a gente tem que se libertar da imoralidade, né? A imoralidade às vezes começa no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de viver. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa entender que igreja é lugar de respeito. E o primeiro respeito que começa é nas nossas vestes, né? Porque a gente tem, por exemplo, algumas igrejas que eles prezam muito pela vestimenta. Não dizendo que a vestimenta vai dizer qual é o seu caráter, né? Mas ela é uma boa mostra, né, de como você deve estar vivendo depois que você está com Deus, né? Começa pelas suas vestes, pelos seus atos. E isso aí você vai lá, disso que eu estou falando, você vai lá no livro de Romanos, no Romanos 6,13, e veja o que diz. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus dentre como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os nossos membros é nosso corpo, né? A gente não pode estar divulgando os nossos membros. O corpo do homem, ele pertence à sua esposa, né? E o corpo da sua esposa pertence ao seu marido. Não precisa estar mostrando, nem o homem tampouco está mostrando o seu corpo a ninguém, e nem a esposa também está mostrando o seu corpo a ninguém, mesmo que seu corpo esteja ali dentro de uma roupa. Mas quando a roupa ela é muito chamativa, muito justa, ela está divulgando 90% como é seu corpo. Ali está, como diz a história, né? Ali está criando uma expectativa no próximo, né? Como seria o seu corpo. E seu corpo só pertence primeiramente a Deus, o templo do Espírito Santo, e segundo a seu esposo, né? E a você, segundo a você e a seu esposo, né? Que o seu esposo, ele deve, como diz a Bíblia, né? Deleitar em seu corpo, né? Deleitar em seu corpo, mas não precisa que esteja sendo mostrado como um troféu. A gente precisa viver mais pelo Espírito e menos pela carne. E as igrejas hoje estão vivendo mais pela carne, né? Porque eu vejo o discurso de pessoas que dizem: eu vou para a academia por causa do motivo de saúde. E eu discordo disso. Porque você, se é por motivo de saúde, você pode fazer um exercício no seu bairro, você pode fazer uma caminhada de meia hora, você pode fazer uma corrida, você pode andar de bicicleta. Por que tem que ser dentro de uma sala fechada, dentro de uma academia? A academia é para postar foto e mostrar seu corpo ao personal. É só para que serve a academia. E a academia, ela é uma coisa demoníaca, porque quantos casamentos são destruídos a partir de quando uma esposa começa, ou um marido começa a frequentar uma academia, fazer esses tipos de exercício na academia, que você poderia fazer na sua rua, na sua casa, poderia fazer uma caminhada, uma corrida, mas não. A academia é lugar de postar foto e como é que se diz? Está na modinha, né? A academia é modinha. E tudo que é modinha é pecado diante de Deus. Se você está com modinha de roupa, modinha de academia, modinha de celular, isso é tudo, para os olhos de Deus, isso é pecado. A gente tem que viver para Deus, não para o povo da terra. E na minha concepção, eu digo por mim mesmo, ou eu ou minha esposa, se a gente for frequentar uma academia, não é por motivo de saúde, é por mostrar aos outros, querer mostrar. Muita gente não quer ir fazer uma academia, não é para ter uma melhor saúde,
É para mostrar, fazer um corpo para mostrar para os outros que tem um corpo bonito. E aquilo dali vai virar pó, vai virar carniça. Os vermes vão comer do mesmo jeito daquele que não vai. Eu não digo que a gente não deixe fazer algum exercício, a gente deveremos fazer todos os dias. A gente uma caminhada, uma corrida, com acompanhamento médico, né? Muita gente começa a fazer uma academia, não faz um acompanhamento médico, começa a tomar medicamentos sem prescrição, começa a tomar alguns suplementos, coisas, quando dá fé tem um infarto, morreu. Não adiantou de que aquela academia. Você está cuidando do corpo, esquecendo que seu corpo é um templo. E como é que você está metendo droga, veneno no seu corpo? Você está fazendo um bocado de exercício, mas está metendo veneno no seu corpo, usando anabolizante, medicamentos sem receita médica, sem passar por um cardiologista. E do nada você apaga a sua chama. Aí a gente tem que analisar mais se nosso jeito de vestir, nosso jeito de andar, nosso jeito de ser, se está agradando a Deus, né? A gente tem que orar e ver se está agradando a Deus. E a gente tem que mudar muita coisa. Eu digo por mim também, tá entendendo? Eu tenho que mudar muita coisa em mim. Eu tenho que mudar muita coisa, eu tenho que orar mais, tenho que me aproximar mais de Deus, porque a gente não pode continuar do jeito que está. A gente está vendo os desastres que estão acontecendo aí. As notícias é só sinais que o fim dos tempos está chegando. O mar morto está secando, o sol está com uma mancha. Todo dia acontece coisas da natureza. Você vê os sinais estão aí. Logo, logo a gente vai amanhecer o dia e a gente, quando olhar, cadê as crianças? Quando olhar, cadê uma esposa? Cadê um irmão? E bom é que a gente não acorde, né? Que a gente tenha ido também, né? Mas se a gente tiver ficado, olhar e procurar todo mundo, a gente não vai ter. Eu mesmo hoje, se acontecesse isso, eu não ia ter mais surpresa e eu não ia ficar me perguntando o que foi. Se amanheceu o dia, cadê as crianças? Cadê uma esposa? Cadê um filho, uma filha? A gente ia saber que foi arrebatamento e a gente ficou por conta do nosso pecado, do nosso jeito de viver, por viver muito por modinha, viver muito por dinheiro e esquecer que só o que tem valor nesse mundo é a nossa salvação, que tudo que está aqui é passageiro, tudo que está aqui é passageiro. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar, mas se cuidar para Deus, porque se a gente estivesse cuidando para o mundo, de nada vale. E a gente tem que ver como é que a gente anda dentro do templo. Não dizendo que se chegar uma pessoa lá com a roupa que não seja adequada, a gente não devemos receber, a gente deve receber, deve orar, mas só que aquela pessoa não conhece da palavra. Aquela pessoa está ali porque ela está na última opção da sua vida, ela não conhece a Deus, ela está num momento de fracasso, de sofrimento, de decepção, e a gente tem que abraçar ela do jeito que ela veio, a gente tem que abraçar a ovelha do jeito que ela veio. Agora, se a ovelha está dentro da palavra, vivendo pela palavra, ela tem que mudar os conceitos de veste, de viver, de ser, tem que mudar, porque não está fácil não, não está fácil não, o negócio está perto do fim, é só questão de tempo para começar o reinado do diabo aí e começar o sofrimento e as assolações, e ai daquele que não esteja com Deus. Vai ser ruim, vai, mas quem tiver com Deus ainda tem a chance de lutar pela salvação, e aquele que não quiser estar ao lado de Deus, que Jesus tenha misericórdia, né? Porque muita gente que a gente acha que está perdido vai, e muita gente que a gente acha que está salvo vai ficar aqui, viu? E vai pagar pelos seus atos. E vamos se arrepender enquanto há tempo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que ainda há tempo, né? Até o último minuto há tempo, basta a gente querer. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Pai, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do nosso jeito de viver, do nosso jeito de pensar, de falar, de vestir, que não seja, Senhor, agradável a teus olhos, mas que a gente venha, Senhor, a mudar a nossa cabeça, Senhor, e venha entender que não todo lugar, Senhor, é jeito de a gente falar o que quer, vestir o que quiser. A gente tem que ter entendimento, Senhor, que tem lugar para tudo
E a igreja é lugar de respeito, Senhor. E a gente devemos respeitar, Senhor, nosso templo de adoração. E de respeitar também o nosso templo carnal, que é o nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo. E a gente tem que fechar cada dia mais as portas para o pecado, que cada dia está se aproximando a vinda de Jesus para que se cumpra tudo que está escrito no livro da palavra, que é a Bíblia. Obrigado, Senhor.